E aí pessoal, tudo bem? Bom, estamos começando mais uma entrevista aqui pela Web Bitcoin e hoje eu estou aqui em Campinas, numa empresa fantástica que é a TriXBit, e o meu convidado hoje é o Sancler. Sancler, obrigado Eu que agradeço. por aceitar aí, pela paciência, por nos receber. Eu que agradeço. E cara, eu estou encantado, você apresentou pra gente a empresa, realmente é uma estrutura fantástica, Sim. Parabéns. Obrigado, mas para o time. Bom, vamos lá. Eu queria entender um pouco a tua trajetória antes de entrar nesse mundo de criptomoedas. O que o Sancler fazia antes? Sim, todo o meu staff ele foi tecnológico, então toda a minha vida eu tive um contato muito grande com tecnologia. Certo. Trabalho com tecnologia aí há 15 anos e diversas empresas, empresas grandes, empresas pequenas, né, dentre as quais eu posso citar Ricardo Eletro, Black & Decker, e também fomentos de startup, como era a minha última experiência, né, pregressa na verdade. Então você já era empreendedor? Desde quando me compreendo como gente, sim, eu tenho algumas premissas e eu acho que isso é importante deixar claro, né? Isso dentro da caminhada do empreendedor, as pessoas enxergam só dois pontos, né? Certo. Ponto A e ponto B. Ponto A de início, ponto B de sucesso, mas esquecem que nesse meio caminho tem um vale, né? Então tem uma situação muito complexa. Então nesse caminho tecnológico eu tive uma experiência muito relevante voltada para esse meio de tecnologia e foi uma experiência bem relevante anterior aí à startup. E como que é a ponte da sua área para o Bitcoin ou para a tecnologia das moedas digitais? Como é que você conhece isso? Alguém te apresentou, algum cliente? Como é que foi esse processo? A minha carreira de desenvolvedor foi bem curiosa, né? Eu tive diversas experiências, como te disse, desde suporte, redes, e eu tinha um sonho, eu queria trabalhar com desenvolvimento, era algo que me chamava muito a atenção. Óbvio que nesse mercado, e na época que comecei, para você ter uma oportunidade, você tinha que ter um portfólio. Certo. Indico isso para todo desenvolvedor, sempre é muito importante, até mais do que o currículo impresso, você ter um GitHub, você ter código postado com qualidade. E a minha primeira experiência foi home office. Né? Eu gosto de contar essa história bem particular, mas é algo muito interessante. A minha transição foi aí. Então, eu trabalhava como suporte, dava aula de tecnologia também para web design, algumas coisas nesse sentido, mas não tinha efetiva experiência para entrar no mercado de trabalho. Então, fiz uma transição. Certo. O que eu fiz? Busquei compor um portfólio, busquei uma oportunidade home office. Então, minha primeira oportunidade como desenvolvedor foi em casa, sozinho, eu e eu mesmo. Isso me fez crescer bastante no aspecto de pesquisa e desenvolvimento. Foi aí que eu encontrei a criptomoeda, né? Você lembra o ano que você conheceu? Meados de 2012 para 2013, então foi ali, eu ouvi alguns indícios, alguns fóruns, enfim, eu tinha que procurar bastante, né? Porque era um trabalho muito de pesquisa. E me deparei, infelizmente não me adentrei tanto na tecnologia, mas apostei no aspecto de futuro. E foi um futuro até que me surpreendeu o quanto foi rápido essa transição. Hoje, nós temos materiais na internet, mas mesmo assim ainda é um pouco escasso. Na época, então, era muito mais escasso, Bastante, né? bastante. Então, o que te chamou a atenção para acreditar nesse futuro? É uma coisa que eu gosto muito, inclusive eu tenho esse hábito ainda hoje, é de estar próximo a comunidades. Certo. Comunidades, para mim, é algo muito relevante, porque dali surgem muitas ideias, dali surge um crescimento. A gente tem essa premissa quando a gente trabalha na área de tecnologia, e sempre em fóruns, sempre em discussões, isso traz uma relevância. E com certeza aí deu o crescimento ali que legal. Organicamente veio e transformando isso que a gente conhece. Mesmo na derradeira de valores agora, eu acredito muito na tecnologia ainda, acredito em players que estão em torno desse mercado, eu acredito que a gente estando junto aí com certeza vai ter resultado muito interessante. Bom, então você conheceu e da onde surge a inspiração para fazer a TriXBit, que na minha opinião hoje é uma das maiores que tem no mercado, por tudo que oferece, que você vai falar aqui ainda. Sim. Mas de onde que veio a inspiração para construir? Eu tive um projeto anterior, uma startup anterior à TriXBit, que me motivou muito. E eu acho que todo empreendedor ele é motivado à inovação. Sim, a construir, né? E a gasolina de todo empreendedor, geralmente eu digo que não é possível. Né? A palavra impossível para a gente é uma gasolina, é um motivador diário. Né? Então, quando você se deparou muito com isso? Bastante, não vai dar certo, é impossível? Bastante. Chamado de louco, insano, porque quando você se propõe a fazer algo diferente do que já fazem, aqueles que também são insanos, eles vão estar com você e vão te apoiar. São poucos. Sim. A maior parte é aquelas pessoas que dizem, olha, ninguém fez. Vai no caminho que é tradicional, comum. Não inventa moda. Não inventa moda. E isso sempre me motivou. Sempre fui
pautado a desafios, né? Então, a motivação foi de um produto que a gente tinha antes, né? A gente vendeu uma startup de computação em nuvem, também muito desafiador para o que a gente entregava no mercado. E quando eu fiz a venda para uma multinacional dessa startup, passei um tempo ali também nessa transição, eu estava buscando outra ideia, outra situação que também me motivasse novamente para uma nova escalada. E aí eu me recordei dessa tecnologia tão motivadora que aí é a blockchain. Sim. Aí foi aonde nasceu... E foi muito orgânico, tá? Foi muito orgânico. Eu comecei com um produto de arbitragem. Você sozinho? Lá atrás, bem no início, sim, foi um produto de arbitragem, mas ninguém trabalha sozinho. Sim. É um conceito que eu tenho comigo também, tudo, por isso eu falei no início da entrevista que é time. Tudo isso quando as pessoas vêm nos elogiar, eu estou aqui como ponta falando contigo agora, mas se eu pudesse estar com todo o meu staff aqui, eu estaria, porque eu sei o quanto é relevante um time complementar. E você me mostrou a estrutura e o pessoal é bem realmente entrosado, sim, o pessoal fica à vontade, isso é muito legal. É algo que eu acredito como maior relevância para o sucesso de qualquer empresa, né? Quando a gente tem um cuidado com esse time, não só o aspecto de salário ou benefícios, mas de um ambiente favorável para isso, de uma relação quase que familiar mesmo. No trabalho a gente passa o maior tempo da nossa vida, né? Então a gente tem que buscar criar esse ambiente favorável. E a gente tem hoje aqui esse ambiente. Isso é um diferencial. Parabéns. Sim. Bom, eu sei que entrou uma moeda nova essa semana aí, sim, mas eu queria saber, antes de falar sobre isso, quantas moedas vocês trabalham hoje? Tá. Hoje a gente trabalha com Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Doge e agora Smart Cash. E a gente está com a TM Cash também, que é uma outra proposta, inclusive de uma mineração diferente, né, do Bitcoin. Hoje no nosso portfólio a gente tem 7 moedas disponíveis para o cliente. Bom, hoje as pessoas que estão iniciando no mercado hoje têm muita dúvida. Quem decidir entrar para a TriXBit, o que ela vai achar de diferente? O que a TriXBit tem a oferecer para quem está entrando nela agora? Sim. Hoje a maior essência, a proposta de valor que a gente tem é de segmentar os dois mundos. É o que eu falo para todo mundo. Quando a gente fala de Satoshi, né, a gente fala muito da proposta dele inovadora no aspecto de centralização e de unicidade da moeda, né, da liberação e da possibilidade de você utilizar essa questão de unicidade de caminho, né? Quando a gente tem essa conexão com o mundo Fiat, e hoje é o maior problema na nossa visão, esse interlúdio, né, entre Fiat e cripto, não tem essa essência purista. Então o que a gente fez foi criar essa separação. Então a responsabilidade Fiat é de quem é de direito, né, e de cripto é de cripto. Quando eu transaciono Bitcoin com Ethereum, eu estou assumindo um papel e atendendo às premissas de Satoshi no aspecto de liberdade, de descentralização, enfim. Exchange é algo muito criterioso e algo muito discutido para o meio libertário também. Por quê? Porque acaba sendo uma centralização de alguma forma, né? De recurso, enfim. Mas o que a gente busca é atender o mercado de transição. Aquelas pessoas que ainda não têm uma convicção ou que são traders e que buscam uma solução nacional, né, que traga essa credibilidade, é esse nosso caminho. Como é que você vê hoje as exchanges e os bancos, esse relacionamento? Como é que você encara isso? De novo, eu acho que cada um tem seu know-how especificamente falando. Conflita as ideias, com certeza, pela centralização e descentralização. Então os bancos obviamente querem centralizar isso, o mundo de cripto quer descentralizar, é o coerente da proposta. O que a gente criou na TriXBit foi esse caminho de transição, né? Para que a gente, quando queira trabalhar com algo que é do mundo dos vivos, como meu sócio tanto fala, a gente atenda às premissas dos vivos. Mas quando a gente vai trabalhar dentro do aspecto virtual, ou mesmo aquilo que a gente coloca como sendo a essência da cripto, a gente trabalha da forma que é coerente, né? O que a gente busca é entregar isso em um caminho interessante e livre para esses clientes. Aí a coisa funciona de uma forma... A coisa funciona natural, sem o impacto que às vezes a gente vê de tanto impasse. Uma coisa que eu gosto de ressaltar é que, de novo, comunidade, né? A gente faz parte da Associação Brasileira de Criptomoedas, isso é muito relevante, por quê? Porque a gente está próximo desses players e das discussões envolvendo esse meio. Eu acredito que não tem nada escrito na pedra ainda, acredito que não tem nenhuma definição formatada, apesar que a Receita já vem pontuando algumas situações, mas o momento da gente estar presente
e intervir nessas discussões é agora. Né? Então, a TRXBit ou mesmo a associação como um todo, a gente tem essa preocupação de estar com esses players para a gente poder trazer para o Brasil uma possibilidade interessante para cripto. Uma coisa que as pessoas buscam muito hoje é segurança. Como que está essa prioridade na TRXBit referente à segurança? Quando a gente fala de ponte de transição, né, a gente tem que pegar algo que as pessoas têm uma similaridade. Sim. Então eu pego situações que eles já têm a possibilidade de utilizar, e uma coisa que eu tenho uma essência aqui na TRXBit é exatamente essa possibilidade de segurança, porque dentro dos pilares que a gente entende como sendo muito relevante entre as exchanges, exatamente isso. Então a gente tem suporte, mas cara, a gente está trabalhando com ativo de terceiro. Sim. Então a gente tem que ter a essência. Então nosso time, como eu te falei, tem uma essência de computação em nuvem bem relevante. Então nesse aspecto ajuda muito com alguns caminhos que a gente já tem. A gente tem empresas terceiras que fazem esses testes em ambientes controlados, obviamente, e nos dá reporte semanalmente. E a gente em breve tem mais notícias aí referente a esse conglomerado de segurança aí para poder fortificar cada dia mais. Digo sempre isso, segurança é um muro, tá? Vamos colocando aqui um tijolo a cada dia, buscando e sempre não cair no comodismo, sempre buscar alternativas novas para poder fortificar. Isso é a nossa premissa aqui. Maravilha. Bom, a Tri-X participou de dois eventos importantes, eu fiz até uma colinha aqui, que foi a Conferência Magna em comemoração aos 30 anos da Constituição, e o BitConf, que ele foi o patrocinador. Sim. Qual que é a importância da Tri-X participar desses eventos e para o mercado em si? Não, com certeza. A TRXBit, ela tem um conceito muito... eu falo TRXBit, mas eu tenho falado de alguns eventos e eu percebi que está caindo no gosto da turma 3xBit. 3xBit. Não tem problema como pronuncia, o que geralmente fala... TRXBit fica mais... Né? Fica mais pomposo, mais bonito, mas se quiser falar 3xBit, o que quiser, a gente brinca aqui, se não alterar as taxas, está tudo certo. Tá ótimo. Mas enfim, o que a gente tem como premissa aqui é alcançar um público não só já conhecedor. Então, nossa proposta é realmente trazer usabilidade e escalabilidade para esse mercado. Eu tenho uma situação muito pessoal minha, e eu ouvia muito isso, me doía quando eu ouvia falar, olha, o mercado brasileiro não tem tecnologia suficiente para tradar, o mercado brasileiro não tem segurança para tradar. Então ficava aquele negócio assim, vou lá fora, faço as negociações, parto para levar a possibilidade para lá, depois volto, pago taxa aqui também para depois poder usufruir de uma liquidação, enfim, era um caminho muito difícil. E o que foi proposta inicial e pessoalmente falando assim, era de criar um ambiente exatamente propício a ter essa comodidade e agilidade nessas operações. Então essa é a nossa proposta no mercado. Mas nesse foco, com certeza a gente tem um ávido caminho ainda, e dentro desses eventos, o que a gente busca? Levar para aquele conhecedor, mas é para aquele também que nunca teve contato. Dois eventos totalmente distintos. Dos 30 anos da Constituição, um público totalmente, vou dizer, não sei se a palavra old school, mais formatado, mais formal, né? Só advogados. Alguns conheciam, era até bem interessante. Não, eu já trabalho, já faço, mas um público ainda muito pequeno. Mas o que a gente queria fazer era o seguinte, era levar para um público que ainda não teve a experiência nesse mercado. Então a gente levou, foi muito bem recepcionado, era a única exchange ali, e a gente vai fazer muitos trabalhos nesse aspecto ainda, de ambientes que não sejam totalmente cripto. Que na verdade é uma iniciativa muito boa, porque a gente não tem isso, faltava isso no mercado hoje. Exato. Eu digo muito isso para alguns amigos, eu falo, olha, o mercado cripto ainda só tem, dentro de uma similaridade com uma garrafa, por exemplo, só está na tampinha. Brigando aqui, ou trabalhando, ou mesmo fomentando na tampinha, tem toda uma garrafa para trabalhar. Então o que eu digo e convido todos os nossos amigos do mercado, players, vamos levar para outros mercados diferentes. Sim. Vamos pulverizar. Esse é o nosso trabalho como exchange. Na BitConf, e aí em contraste, né, um evento totalmente focado nisso, é muito relevante para a gente como marca, é um trabalho nosso. Eu falei ali também que é muito relevante a gente levar a brand agora. A gente vê muita campanha massiva, agressiva de marketing de algumas empresas, não corrobora com o que a gente pensa, como que é o nosso mindset aqui. A gente acredita em fazer, provar, testar, melhorar e aí levar com firmeza para o mercado.
a Traxbit chegou nesse momento. Então é isso que a gente quer fazer agora, levar o que a gente já tem e obviamente ouvir a comunidade para melhorar e obviamente alcançar novos patamares. Bom, no evento, se me corrija se eu estiver errado, o BitConf, você anunciou a compra da Troca Ninja. Sim. Né? E isso vai agigantar ainda mais a Triex. Qual que é a ideia? É fazer uma fusão entre as duas? Conta uma novidade pra gente aí. É bem importante deixar claro o que foi feito, tá? Foi feita uma aquisição completa da Troca Ninja. O que a gente fez foi colocando o CEO da Troca Ninja, o Marcos Nascimento, como parte integrante agora do quadro acionista da Traxbit. Então, eu corroboro muito e dou muito crédito a esse tipo de empreendedor, né? Que inova, que faz, porque eu tenho muito como um caminho que adotei também. Então a ideia nesse momento é, até o final de dezembro, a gente medir o mercado, entender como vai ser a recepção desses clientes e a partir de janeiro a gente vai decidir sobre esse tombamento da marca ou não, ou continuidade das duas plataformas. De novo, comunidade pra gente é muito importante. O que eu tenho percebido até agora é que as duas separadas têm sido um movimento interessante. Vamos medir. Uma novidade que eu falei para você durante o nosso passeio aqui na empresa é que recentemente a Troca Ninja teve a possibilidade de criar um funil ali de transação em tempo real de Fiat entre as exchanges. Então, se você for fazer uma arbitragem agora entre a Traxbit e Troca Ninja, você consegue transacionar seu valor de Global Card para Global Card entre essas exchanges em tempo imediato, né, instantâneo. Então há essa possibilidade, essa flexibilidade. A gente está trabalhando junto e medindo o mercado e ouvindo os clientes. Maravilha. E só fazendo uma ressalva aqui, uma coisa que me chama muita atenção, que até pedi para você falar um pouquinho sobre isso, que é sobre os saques que são feitos na Triex. Eu acho que é um diferencial enorme de domingo a domingo. Como é que funciona essa parte do saque? Eu queria frisar isso porque eu achei muito legal. Uma coisa que eu deixo super claro para todos, de novo, eu sempre falei que é provar conceito para depois levar forte ao mercado. A Global Card foi uma conta digital inicial que esteve conosco desde o D0, esteve nessa caminhada, assim como outros que estão chegando. E a nossa primeira proposta é realmente segmentar, como eu te disse. Então a gente criou um hub de contas digitais. Além da Global já está saindo mais 3, e dentre essas 3 um grande player que a gente está passando para auditoria, inclusive, para poder anexar ele. E a ideia é que a gente tenha isso com maior flexibilidade, trazendo tranquilidade e facilidade para você como cliente. Quando você fala de agilidade, você tem a sua conta global, você tem a possibilidade tanto de depósito como saque imediato. Por quê? Porque a gente tem o conceito de entrega de valores entre contas digitais. Então eu não recebo TED externa, eu recebo da tua conta. Ali eu já tenho um compliance que o banco já fez, a checagem no teu perfil de QIC, de conhecer seu cliente. Eu não tenho esse papel, o banco tem. Né? A minha proposta é ser purista no aspecto de transação de criptomoedas. Esse é o meu papel. Tá? E nesse aspecto as contas que estão anexando vão trazer uma possibilidade muito boa, porque você é cliente do banco conta XYZ e a gente tem essa integração, automaticamente você já consegue transacionar Fiat. Então esse é o nosso caminho de dar maior possibilidades para esses clientes. E era uma deficiência do mercado isso, né? Exatamente. A gente entendeu que criar um caminho pela tangente diferente, ser chamado de louco, talvez valeria a pena. E a gente tem visto que está valendo a pena pelo crescimento da empresa. E hoje as pessoas, muitas estão empreendendo, mas tem muito jovem saindo da faculdade, fazendo curso de tecnologia. Tem espaço para essa galera que está agora querendo um espaço nesse mercado? Tem mercado para eles também? Nossa, tá muito gritante, né, essa situação, né? Hoje a Traxbit é um exemplo disso. A gente tem um déficit de vagas, então a gente está contratando muito, tanto desenvolvedores, que eu falo por mim, a gente tem uma premissa que vai além de valores, benefícios. Isso é super importante. A gente também tem isso como premissa de trazer algo importante para essas pessoas, mas o que vai além disso é a possibilidade de inovar, de fazer algo diferente. O time que está comigo hoje veio exatamente por isso, né? Porque eles vislumbraram a possibilidade de fazer algo que não existia no mercado. E isso eu convido e falo para todos. Se você é desenvolvedor também e queira trabalhar no Traxbit, tem um portfólio legal, disruptivo, cara, procure a Traxbit, né? E eu costumo dizer isso, empreendedor, ele não é só aquele que não tem carteira assinada,
não é só aquele que é dono do seu próprio destino. Empreendedor é aquele que também faz a diferença onde está. Então, o que a gente chama de intraempreendedor. Então, se ele estiver aqui no meio com o nosso time e inovar e fazer, obviamente, dentro do propósito da empresa, ele também é um empreendedor. Inclusive, vocês têm um espaço aqui no prédio para isso, né? Sim. A gente, entendendo o poder da comunidade, entendendo o aspecto empreendedor também, a gente criou um Open Labs, tá? Aqui no subsolo. A gente brinca que é a nossa Bate-Caverna. A gente tem aqui a Unicamp aqui perto, tem PUC aqui perto, tem o CPQD aqui perto, que é um centro de alta tecnologia também. E a gente abriu esse espaço e tudo isso que a gente está fazendo, desde eventos, entrevistas, mais até do que o propósito da 3xBit, a gente fomenta muito isso. Por quê? Pesquisa e desenvolvimento é muito interessante exatamente para estar próximo desses empreendedores, dessas pessoas que têm uma visão fora da caixa, né, para a gente poder também corroborar e criar novas situações para o mercado. E o legal é que todo mundo ganha com isso, né? Com certeza. O espaço que a gente tem aqui, a gente tem um espaço maker, né? Então quem conhece o termo, a terminologia, a ideia é você criar novas situações e criar testes, enfim. Mas a ideia é exatamente essa, é explorar novas possibilidades de blockchain, enfim, desse mundo de cripto. Maravilha. Sinclair, nós estamos agora finalizando 2018. Eu entrevistei recentemente o Rossello e eu vi essa pergunta para ele e vou fazer para você também, porque o mercado deu não vou dizer uma bagunçada, mas deu uma agitada agora. Qual que é a análise que você faz de 2018 para 2019, 2020? Qual que é a tua visão de mercado aí? Tá. Eu, brincando também, durante o nosso passeio, falei para você que um dos brindes que eu vou fazer agora para evento vai ser chaveirinhos de bola de cristal, né? O pessoal pergunta, eu recebo muito essas perguntas, e aí, o Bitcoin vai subir, vai descer? Fazer uma mesa de atendimento. Uma mesa de atendimento, enfim. Mas o que eu digo é o seguinte, nem focado muito na relação do valor da moeda, que eu acho que isso, para quem realmente acredita na blockchain, entende o que é de fato, educacionalmente, sabe que isso é relevante no momento. Mas está derretendo meu capital. Depende do seu objetivo, né, e o que você planejou para isso. A criptomoeda ela te traz esse poder, né, de você ser próprio dono do seu destino, mas ela te traz essas responsabilidades também, de estudar mercado, entender, criar estratégias. Isso é muito relevante, porque o ser humano, eu sempre digo isso, ele tem que sempre estar no nível estratégico, né? Operacional, a coisa vai acontecer, é necessário também pessoas para poder fazer isso, mas quem consegue estar nesse nível estratégico se destaca. Então qual é o cenário que eu enxergo, tá? Independente de se o Bitcoin ou XYZ de moeda tem se destacado ou não, eu acredito de novo no staff disso. Eu entendo que não tem volta mais o que a gente instituiu e a gente tem participado de um momento e movimento muito legal da história, né? Então, tá derretendo a moeda? Tá derretendo a moeda. Mas entenda e crie objetivos a médio e longo prazo. A 3xBit, ela, na minha opinião, tem um diferencial grande nesse aspecto exatamente por isso. A gente não fica preso apenas a um produto central, como o Exchange, por exemplo. A gente tem várias iniciativas porque o nosso propósito é levar para o mercado a mesma consciência que a gente, como está na comunidade, tem da tecnologia para aquele leigo. Para padaria, para qualquer, não só os lojistas, mas o senhor que vende cachorro quente na rua, o mercado todo, para entender de fato que como a internet foi disruptiva, a cripto também não tem volta, né? A internet do valor. Agora a gente tem uma frente aí. O mercado está só no começo? Só no começo. Tem muita coisa para fazer. Só na marolinha agora. Só na marolinha a gente tem ainda toda uma onda para surfar e acredito que a oportunidade está na mão, né? Falava-se muito de bolha na época da internet. Aconteceu algumas situações na época. O exemplo maior que eu dou, e aí até para que as pessoas que estão nos assistindo aí, vendo esse momento do Bitcoin, se recordem da Amazon na época da bolha da internet lá atrás, né? Como foi? As pessoas desesperadas. E a potência que é a Amazon hoje. Então, eu sempre digo isso. Crie um plano, um processo para ti e você vai ter aí não só um resultado interessante, como uma situação bem relevante no aspecto empreendedor. A oportunidade está na mão. Eu queria, só para a gente finalizar, que você mandasse um recado para quem está começando agora, para quem está assustado, para quem está motivado. Sim. Qual que é o recado que você manda para essa galera aí que está nos assistindo? O mesmo que eu tenho como premissa para mim, né, no aspecto empreendedor. Quando a gente é chamado de louco, insano, por tentar situações novas, por desbravar algumas situações, não ligue para isso, não se desespere, faça um planejamento, obviamente,
e execute conforme as suas possibilidades. Não tem as possibilidades, conecte com quem tem as possibilidades, crie novas oportunidades. Eu digo que quando você vê o mercado indo contra alguma situação, pode ser uma oportunidade de negócio. Se você tem relevância no momento que está tudo fácil, você não vai ter destaque. Sim. Então, se você tiver um planejamento, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que a criptomoeda em si, ela não tem volta mais e é uma possibilidade muito grande de você criar o teu futuro e ser o próprio dono do seu destino. É basicamente a ideia que passa. Então, tá dado o recado aí. Eu quero agradecer e dizer que nós estamos aí à disposição. Sempre que tiver uma novidade, fale com a gente vai divulgar, a gente vai espalhar. Sim. E agradecer pela sua simpatia, a galera que nos recebeu aí. Eu que agradeço. Tá bom, Sancler? Muito obrigado. E é isso. Pessoal, mais uma entrevista aqui pela Web Bitcoin. E em breve temos mais. Valeu!